Hoje eu quero falar com você sobre eu quero ser terra boa. Alguém tem esse desejo no seu coração? Vamos ler o texto, eu quero orar com você. João 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê, meus irmãos? E todo que dá fruto, ele... Eu estou na NVI, não sei se aqui é NVI. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vai direto para o verso 5. E o verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê, meus irmãos? Você precisa falar com um pouco mais de força. Esse dá o quê? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então veja, queridos, esse texto aqui deixa explícito, de uma maneira muito clara, que aqui existem 4 níveis, 4 etapas de frutificação. Volta para o verso 2, por gentileza. Aqui no verso 2, tem as 3 primeiras. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, diga, não dá fruto. Esse é o primeiro tipo de pessoa, o que não dá fruto. E aí o verso continua, ele corta, e todo o que dá fruto. Então o segundo nível é o que? Qual que é o primeiro nível? O que? Não dá fruto, o segundo é o que? Mas continua o texto, ele poda para que dê mais fruto. Então mais fruto é o terceiro nível. Qual que é o primeiro nível de frutificação, meus irmãos? Não dá nenhum fruto. Qual que é o segundo? Ele dá algum tipo de fruto. Qual que é o terceiro? Ele dá... Mas o verso 5 ainda dá uma glória ainda maior. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá o quê, meus irmãos? Muito fruto. Quantos estão me acompanhando aqui nessa tarde? Então hoje eu quero falar com você sobre os 4 níveis de frutificação. Tem um tipo de pessoa que não dá fruto. Tem outro que dá fruto, mas ainda é pouco. Tem um que dá mais fruto. O terceiro é o que dá... Mas quantos aqui querem ser os que vão dar muito fruto? Você sabe, meus irmãos, eu falo na presença de Deus. Desde que eu me converti, existe um desejo profundo no meu coração para frutificar. Se você de fato nasceu de novo, você quer ser essa terra boa, assim, eu sei que você quer ser. Eu sei que você quer ser a árvore que está escrita lá em Salmo 1. Quantos já leram esse salmo? Né? Que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o que, meus irmãos? O fruto no tempo certo, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Quantos querem ser essa árvore aqui na presença de Deus? A Bíblia fala que um dia o Senhor Jesus, ele chegou numa figueira, e ele estranhou, porque a figueira não tinha o que, meus irmãos? Não tinha fruto. Ele falou, olha... você nunca mais vai dar fruto. Então veja, a vontade de Deus é que no ano da casa cheia, você seja essa árvore que vai dar muito prazer para o seu Senhor. Eu fico constantemente imaginando o céu. Quantos aqui pensam no céu às vezes? É por isso que eu gosto de cantar tantos cânticos que falam da volta de Jesus, que falam sobre Maranata, porque eu gosto muito de pensar nesse dia, o dia que eu vou me encontrar diante do meu Senhor. Mas você sabe, no dia que você se encontrar diante do Senhor, ou você vai ser o cara ou a mina que não vai apresentar nenhum fruto, ou você vai apresentar algum fruto, ou você já vai ser alguém que tem, qual que é o terceiro, meus irmãos? Mais fruto, ou você vai ser aquele que vai apresentar muito fruto para o Senhor naquele dia. Alguém já recebeu uma palavra profética no seguinte sentido? Eu tenho certeza que você já ouviu algo assim, ó, eu vejo você chegando no céu e uma multidão atrás de você. Alguém já recebeu uma palavra profética assim? É porque vai se realizar na sua vida. Eu desejo isso, eu projeto a minha vida para isso, e você está aqui para isso, para, sabe, receber unção, receber glória, receber revelação, para você poder frutificar no lugar aonde você foi plantado. Não importa qual que é o nível, o tamanho da frutificação que o Senhor tem para você hoje, importa você frutificar. Não importa se você é de Santo André, não importa se você é de Mauá, não importa se você é de São Paulo, não importa se você hoje é um obreiro ou um líder de célula, o Senhor tem muito fruto para te dar. Alguém pode dizer amém bem forte nessa tarde? Mas você sabe, meus irmãos, eu creio que essa parábola
Jesus, na verdade, não estava contando uma parábola, mas eu creio que esse trecho está totalmente conectado com a parábola do semeador. Quantos aqui lembram da parábola do semeador? O Senhor Jesus, ele falou que essa parábola é uma das mais importantes, porque se a gente não entendê-la, a gente não pode entender as outras. Isso foi o próprio Senhor Jesus que escreveu. Eu não tenho tempo de ler com você. Mas você sabe, eu te falei aqui em João 15 que existe quantos níveis de frutificação? Mas você lembra, na parábola do semeador, também tinha quantos tipos de solo? 4 tipos de solo. E lá em Marcos capítulo 4 e verso 8, o Senhor conclui a parábola dizendo o seguinte: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita a 30, 60 e 100 por 1. Então, nessa parábola, também tem 4 níveis. Tem o cara que não está frutificando nada, tem o 30 por 1, tem o 60 por 1 e tem o 100 por 1. Quem que você quer ser nesses dias? As coisas na Bíblia não são por acaso. Eu creio que essas duas parábolas, que esses dois contextos bíblicos estão conectados. Alguém está comigo aqui nessa tarde? Mas eu creio também que ainda tem mais um texto e um trecho bíblico que também está conectado, que é a tentação do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi batizado e uma voz abriu do céu e disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E a Bíblia fala que depois que o Senhor Jesus saiu do batismo, ele foi impelido ao deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e depois que ele teve fome, a Bíblia diz que Satanás veio tentá-lo. E quantas foram as tentações, meus irmãos? Quantas foram? Fala mais alto. Eu creio que essas 3 tentações também se aplicam aqui. Então eu quero discorrer com você sobre esses 4 níveis de frutificação. Alguém nessa tarde realmente deseja receber algo da parte de Deus? Então eu queria que você desse a mão para uma pessoa agora e você vai orar por ela, para que ela receba a palavra. Só isso que você vai proclamar na vida dela. Amém? Eu quero ouvir sua voz agora declarando sobre esse. Escolhe uma pessoa. Ô Espírito Santo. Que horas eu tenho? Amém. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu abro meu coração. Ah, não, você precisa falar igual crente. Eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Sabe, eu sempre faço isso no meu culto. Se você puder, desliga o seu celular agora, coloca no modo avião. São tantas as distrações que tiram você. É só uma recomendação, é claro. E eu creio que o Senhor vai falar com você. Amém, meus irmãos? Aproveitando só uma rápida introdução. Eu, como já falei, lidero os Radicais Livres da Igreja Vide. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. Ela é maravilhosa, ela está ali atrás. E o nome dela é Regiane. E eu tenho 2 filhinhos maravilhosos também. Alguém já viu meus filhinhos por aí? O Danielzinho está aí hoje também. E depois de um ano tão difícil que foi o ano de 2022, o Senhor tem nos conduzido em triunfo nesses dias. Amém? Amém, mas vamos voltar para a palavra aqui. Aleluia, então hoje eu quero falar com você, eu vou repetir muitas vezes isso porque eu quero que fique no seu coração, sobre quantos níveis de frutificação. Irmãos, nós estamos acostumados a ouvir a parábola do semeador e a gente se imagina como quem está semeando, sim ou não? Aquele que está levando a palavra. Quantos aqui levam a palavra? A gente está levando a palavra toda hora, nas nossas células, nos nossos núcleos, liderados pelo obreiro Luke, né, nos nossos cultos, está toda hora. Mas hoje, eu queria que você se enxergasse como a terra, amém? Porque, na verdade, o semeador é o Senhor Jesus, Ele que está semeando a palavra na sua vida. É o Senhor que está formando e gerando você, e aquilo que Ele começou na sua vida, Ele certamente vai completar no nome do Senhor Jesus. Mas o primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de nível de frutificação, você lembra? É aquele que não dá fruto. Fala para o seu irmão, que não dá fruto. E quando a gente lê
Mateus 13:19, vamos ler alguns trechos da Bíblia. A parábola do semeador explica por que não dá fruto. Olha o que diz. Olha o que diz a Escritura. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do quê, meus irmãos? À beira do caminho. Você sabe, no primeiro lugar que o semeador jogou a semente, foi à beira do caminho. Algumas sementes caíram na beira do caminho. O que a palavra de Deus diz? Que alguns pássaros vieram, que apontam para demônios, que apontam para a obra do diabo, e aqui o Senhor Jesus está explicando a parábola, e ele está falando o que está acontecendo. Ele fala que esses pássaros, essas aves, elas vêm e arrancam, diga, arrancam. Arrancam o quê? A mensagem, a palavra. Mas você sabe, qual que é a principal palavra? Qual que é a principal ênfase da nova aliança? É a mensagem de que você é amado de Deus. Não tem nenhuma revelação maior do que a que eu sou muito amado do Pai. Não tem nada mais importante do que isso. Então veja, a primeira coisa que o diabo ele vem arrancar do seu coração é a verdade de que você é amado. Fala para o seu irmão assim, você é amado. Em Mateus 4, verso 3, já fazendo uma conexão com a primeira tentação do Senhor Jesus, a Bíblia fala que o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de quem, meus irmãos? Mande que essas pedras se transformem em pães. Veja, aqui já tem algo. Lá no batismo, o Senhor, Deus tinha falado o quê? Para o Senhor Jesus: este é o meu filho. Você precisa falar com raiva. Esse é o meu filho amado. Isso, igual pentecostal. Esse é o meu filho amado. Mas quando o diabo vai falar, vai tentá-lo, o diabo esconde a palavra amado. O diabo não chega e fala assim, se você é o filho amado de Deus. Ele fala, se você é o filho de Deus. Por quê? Porque tem poder em você saber que é amado. O diabo estava tentando ocultar. Muitas pessoas até sabem que são filhos, mas se sentem pródigos, se sentem distantes. Eu estava até comentando com os irmãos que algumas canções que a gente canta, tem que tomar cuidado, com algumas canções, porque algumas delas dão a impressão que Deus está longe. Então veja, e às vezes o que fica na cabeça dos irmãos depois, então às vezes a gente canta, Ontem mesmo eu cantei e me arrependi na mesma hora, peço perdão na presença de Deus para os irmãos. Que foi o quê? Teu amor é com o pai. Aí o refrão, então, vem. Aí você fala, Deus está longe e está vindo. Não, Deus já está aí dentro, amém? Mas veja, até os nossos cânticos, às vezes, o trabalho do diabo é para ocultar a verdade absoluta do universo inteiro, que você é amado do Pai. É isso que o céu declara a teu respeito. E o diabo está tentando esconder. Mas qual que é a resposta de Jesus? O verso 4, Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde, meus irmãos? Mas qual que é a palavra que procede da boca de Deus? A que ele tinha acabado de ouvir no batismo. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deixa eu falar para você, nessa Holy Fest você não veio ouvir nada novo, você só veio ouvir a verdade absoluta. Deus te ama! E quem sabe que é amado, ele está toda hora esperando coisas boas do Pai. Essa semana eu fui conversar com meu pai, você sabe que ele é o meu pai e ele é o meu chefe também, eu fui falar de dinheiro com ele, mas você sabe que eu fui numa expectativa boa, porque veja, se você acha que Deus é um chefe carrancudo, quando você vai pedir as coisas para ele, você já está esperando o pior para a sua vida. Tem crente que ele está sempre esperando o pior na vida dele, não sabe que é amado. Tem até irmão que vai contar a bênção, Pastor Felipe, ele fala assim, nossa, Deus tem aberto as portas da minha vida. E aí o outro irmão, que não entende muito o amor de Deus, fala, o negócio está bom? O negócio está bom mesmo? Então vigia, porque já. Que isso? Que evangelho é esse? Uma vez, eu gosto de contar essa história, uma vez eu peguei um Uber, e aí, eu já contei umas 500 vezes essa história lá na igreja local, mas eu não canso de dizer. E aí o irmão está falando, o Uber percebeu que eu era crente, que eu estava conversando com o Samu, que estava no mesmo Uber que eu, e estava falando das coisas de Deus, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele parou e falou, mas vocês têm que tomar cuidado, porque se você não comporta, o ai de Deus está logo aí. Eu falei, o ai de Deus? O que é o ai de Deus? O ai de Deus. O ai de Deus é mais ou menos assim, se você pisa fora da linha, Deus olha em você e fala, o que você prefere, um câncer ou uma perna amputada? Aí eu falei,
Que Deus você serve? O meu Deus me fala que eu sou amado e que Ele tem boas coisas separadas para mim. Levanta a sua mão direita e fala: eu sou amado do Pai. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não importa, Satanás, que você está tentando mostrar através das evidências. Pode até estar faltando pão aqui para mim. Posso até estar passando por uma tribulação. Meu casamento pode não estar legal nesses dias. Eu posso estar com falta de dinheiro nesses dias. Alguma coisa ruim pode estar vindo na minha direção. Mas a verdade absoluta não muda. Aquilo que aconteceu no Calvário, Romanos 5,8. Deus prova o seu amor enviando Cristo para morrer no meu lugar. O meu pai, que também é o meu pastor, que também é a minha maior inspiração ministerial, ele faz um devocional todo dia. Quem aqui conhece o pão do Pai? E todo dia a gente arruma um pretexto diferente, uma escritura sagrada diferente, para falar a mesma coisa para os irmãos. Eu gosto de ouvir só o começo do pão do Pai, depois eu até dou uma aceleradinha, ainda bem que ele não está aqui para ouvir isso, aleluia. Mas ele sempre fala assim: bom dia, meus amigos, aleluia. Aí tem um fundinho musical, o pão do Pai está cada vez melhor. A produção, né? Ele tem toda uma produção, pá. E aí, daqui a pouco ele fala: repita com seus lábios: eu sou amado do Pai. Se você soubesse o poder que tem você levantar de manhã, levantar suas mãos para o céu e dizer: Deus me ama. Hoje eu vou prosperar. Hoje tem um aumento chegando. Será que é nessa Holy Fest que a minha corte vai aparecer? Será que são nesses dias que o Senhor vai ampliar a minha tenda? Por quê? Por quê? Porque Deus tem coisas boas preparadas para mim, porque Ele me ama. Mas você sabe, nós cremos. João, olha para cá. João fala assim: olha, nós sabemos e cremos. É importante saber. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente sentada em banco de igreja ouvindo que Deus está irado, ouvindo que Deus é um Deus que vem cobrar a dívida. Então você já está na frente porque você sabe. Diga: eu sei. Mas depois você tem que crer. Diga: eu creio. Mas você sabe, você ainda precisa experimentar uma revelação fresca do amor de Deus. Eu me lembro quando eu estava na turma especial. A gente teve uma turma especial meio estranha, era só 4 alunos, depois um desistiu. Mas a gente foi até o final, foi um tempo de muito crescimento, de muito processo na minha vida com Deus. Eu lembro que uma vez o meu pai convidou um pastor para vir falar sobre o amor de Deus para a gente. Eu falei: essa aula aí vai ser uma aula que eu já sei, né, o que ele vai falar. Ele vai falar que Deus me ama, aí a gente vai esperar o horário acabar e depois eu vou almoçar. Quantos aqui, às vezes, no meio do culto, pensa o que você vai comer na comunhão? Eu estava lá na aula falando: o que eu vou comer hoje? Será que vai ser um frango? Aleluia. Mas daqui a pouco ele estava falando do amor de Deus de maneira tão simples, como eu estou compartilhando aqui com os irmãos, sem nada demais. Mas ele falou algo, ele falou assim: vocês precisam experimentar, meus jovens. Ele já era um senhor. Vocês precisam experimentar, porque o amor de Deus é como uma lava. Quando ele falou isso, o meu coração parecia que transformou num vulcão. Foi do nada, foi tipo como um vulcão, porque o vulcão dá sinais, né? O vulcão daqui de dentro não deu sinal, foi tipo... E aí explodiu como uma... Ele falou: receba a lava fresca. Ele estava numa autoridade, porque a gente não estava nem aí para a aula dele, mas ele liberando a lava sobre a nossa vida. Mas você sabe que a lava veio e de repente eu me vi no meio de uma aula ali de seminário que aparentemente estava fria, que aparentemente estava... Mas o amor de Deus estava me envolvendo. O amor de Deus estava me abraçando. Nada mais importava. Você sabe, você precisa de dias assim. Você precisa de dias que tudo sai do lugar, que de repente você está aqui na Holy Fest, um louvor, parece comum, parece só mais uma vez que os irmãos estão ministrando, mas de repente tudo fica você e o Senhor, e a revelação fresca de que Ele te ama. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E você sabe, o Senhor, Ele quer derramar o seu amor a todo momento. Conversava com um dos manos que toca comigo, o Bruno da bateria, ele está aí também.
E ele falou para mim que teve uma vez, eu até pedi para ele para contar esse testemunho, e aí ele falou para mim que teve uma vez que ele tinha ido para a balada, e tinha zoado a noite inteira, e depois tinha que tocar no culto, e foi com o Vini Bosso ainda, o Vini Bosso levou o baladeiro para tocar com ele. Depois os irmãos me perseguem aí, ó, tem que perseguir ele, cadê o Vinícius? Tô brincando. E aí ele foi tocar, e ele estava se sentindo todo errado naquele culto. Ele estava se sentindo todo em dívida com Deus, estava se sentindo condenado. Nem estava dando a marretada que lhe é peculiar, quando você entende o que eu estou falando. Mas daqui a pouco, o Espírito falou assim, Bruno, eu te amo. E ele falou que não tinha mais baqueta, não tinha mais bateria, era só a manifestação do amor de Deus sobre a vida dele. Você sabe, se você quer sair da esterilidade nesses dias, a primeira coisa que você precisa entender é que você é amado de Deus. Fala para alguém, você é muito amado. Romanos 5:5. Eu gosto desse texto, porque Romanos 5:8 vai para o 5:5, mas Romanos 5:8 fala que Deus prova. Deus já provou. Não precisa mais fazer nada, a gente não precisa sentir. Quantos dizem amém? Mas ele gosta que a gente sente também, porque Romanos 5:5 diz, a esperança não nos decepciona, porque Deus fez o quê? Derramou o seu amor. Quantos querem receber um amor derramado sobre a sua vida? Uma coisa é saber, uma coisa é vir por um compromisso, outra coisa é quando o Espírito derrama algo no seu coração. Nesses dias, hoje, nesse apelo, hoje, sábado, segunda, Deus vai derramar uma nova medida de amor sobre você, e você vai sair desse lugar de esterilidade. Mas você sabe o segundo nível, o primeiro é o que? O primeiro é o que, meus irmãos? E você, para quem não dá fruto, precisa ouvir que é muito... Mas o segundo nível é aquele que dá fruto, diga, dá fruto. Dá fruto, mas não, nem tanto. E qual que foi o segundo lugar que o semeador jogou a semente? Foi nas pedras, olha o que diz Lucas 8:6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Você sabe, meus irmãos, eu creio que pedra aqui aponta para a lei de Moisés. Por quê? Porque pedra na Bíblia só pode ter dois significados. Se é no sentido positivo da graça e da nova aliança, como por exemplo, quando o Senhor fala para a gente construir a nossa casa sobre a rocha, quando dizem amém? Então a pedra está apontando para quem? Está apontando para o Senhor Jesus. Mas se é no sentido ruim, no sentido de obstáculo, que claramente é nesse texto, a pedra é um obstáculo, então eu creio que aponta para a lei de Moisés. Você sabe, a pedra no Antigo Testamento está sempre falando da lei de Moisés. Você sabe, Hebreus diz que hoje a lei do Senhor foi escrita onde, queridos? Pode falar onde foi escrita. Mas e no Antigo Testamento? A lei foi escrita onde? Em 2 tábuas de pedra, resumidas em 10 mandamentos. Alguém está me acompanhando? Então veja, eu creio que o segundo motivo pelo qual alguém até frutifica, mas ele não frutifica tanto, ele não frutifica o tanto que ele pode, é porque ele ainda vive uma vida misturada com a lei. Ele está na graça, mas ele vive uma vida baseada no merecimento, na justiça própria. Fala para o seu irmão, justiça própria. A justiça própria é um grande problema. Antes de falar da justiça própria, eu só acho interessante como alguns detalhes desse texto são tão ricos. Olha esse mesmo versículo que a gente está, Lucas 8:6. Olha o que diz, que caiu sobre pedras e não germinou, porque não havia, o que, meus irmãos? Pode falar, não havia o quê? Você sabe, a lei de Moisés, ela é sempre seca, mas a graça é úmida. Eu vou te explicar. Se vier alguém aqui contar para você o quanto que você deve para Deus, o quanto de condenação que tem na sua vida, que você deveria pensar muitas vezes, antes de levantar a mão para liderar, o ambiente aqui ia ficar completamente seco. E tem lugares que tem esse tipo de ambiente, mas você sabe, o ambiente é seco, não tem presença. Você nem sabe o que é isso, sabe por quê? Porque a gente é tão molhado da graça de Deus, você nem sabe o que a gente está falando. Mas talvez você já tenha ouvido algum pregador na internet, que ele fica falando o quanto que você não é, o quanto que você tem de problema, o quanto que a igreja brasileira está com um pecado. Já viu esses caras? Esses caras, eles não têm
Eles são secos, por quê? Porque eles não edificam a igreja. A igreja, ela não é feita para você chegar e ficar falando um monte de coisa que gera condenação na vida dos irmãos. A igreja foi feita para ouvir que é muito amada, que os pecados são perdoados. E isso libera um ambiente molhado. Como assim um ambiente molhado? Um ambiente com lágrima nos olhos, um ambiente quente, um ambiente fervoroso, um ambiente que as pessoas querem responder constrangidas ao amor de Deus. Amém, meus irmãos? Mateus 13, verso 5 também fala mais um aspecto da lei. Olha o que diz, porque você sabe, essa parábola foi contada pelos 3 evangelhos. Então eu fico às vezes indo para um outro, mas é a mesma parábola. Parte dela caiu em terreno pedregoso, fala pedra, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era... Então primeiro, a lei é seca, mas a graça gera um ambiente molhado, porque nós estamos justamente cantando aqui, né? Faz chover, sim ou não? Mas segunda coisa que a lei também a lei ela é sempre rasa. Todo mundo entende a lei. Escreveu, não leu? Não estudou para a prova? Vai tirar 0. Não comportou? Não vai ganhar um presente de fim de ano. Isso é lei. Mas muita gente vem para a igreja achando que a gente só vai receber o que a gente merece. Eu não edifiquei o tanto que eu poderia. Eu não fiz. Eu não estou tanto em santidade. Por que você não vai na Holy Fest? Eu não estou, sabe, eu acho que, né? Esses dias o meu coração ficou partido. Mas ao mesmo tempo, Deus está fazendo na vida desse rapaz em uma das nossas células. No momento de oração por necessidades, um líder perguntou, por que você não vai para o culto? E o cara começou a chorar imediatamente com a pergunta e falou assim, eu não vou para o culto, porque faz tanto tempo que eu não vou. E eu já fiz tanta besteira que eu acho que o dia que eu pisar na igreja, Deus vai me mostrar o boleto de tudo que eu estou devendo para Ele e vai mandar uma maldição na minha cabeça. Mas ele falou isso chorando, com um choro amargo. Não é um choro de vida, é um choro de tristeza. Por quê? Porque a lei é rasa, não gera vida em ninguém. Mas a graça é a verdade que os seus pecados foram completamente perdoados. É a mensagem mais profunda. Deixa eu te falar, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu estou te contando sobre a justiça própria. Quem vive pela lei, ele vive pelo merecimento. Constantemente olhando para Ele. E você sabe, a justiça própria, ela tem alguns aspectos. Eu sei que é uma palavra meio difícil até de falar, o que é isso, Mateus? Como assim romper com a justiça própria? Como assim? Será que eu tenho justiça própria? Você sabe, se você confia na sua própria habilidade, você ainda não vai poder frutificar muito. Por quê? Porque na graça de Deus, Ele escolhe justamente aqueles que não são nada para capacitar e poder fazer do jeito e da força dEle. Mas tem gente que está constantemente olhando para a própria habilidade, para tudo. Para liderar a célula, ele está avaliando a própria habilidade. Para, sei lá, às vezes até mesmo liderar louvor aqui. Os irmãos às vezes, né, parece que os irmãos acham que é própria habilidade. E quantas vezes eu vou em alguns lugares ministrar e depois eu desço, né, e os irmãos vêm falar comigo e falar, nossa, Mateus, você é o cara. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas você sabe, todas as vezes eu fico ouvindo, me dá um mal-estar do caramba. Eu toda hora falo assim, pois é, a glória de Deus foi forte, né? Ele fala, nossa, mas como que você faz a sua condução da banda? Quantas vezes eu já ouvi isso? Como se fosse própria habilidade. Irmãos, se você for ver minha própria habilidade, filho, você pode jogar no lixo. Eu nunca ia ser convidado para ir para lugar nenhum, e muito menos estar aqui. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Tem mérito nenhum. Tem mérito nenhum, até mesmo a habilidade que eu recebo para exercer a função do ministério, não vem da própria capacidade, vem da graça de Deus. Até mesmo a unção para qualquer coisa, para mobilizar dinheiro, porque às vezes a gente olha para as pessoas, e isso torna tão distante às vezes a liderança, e fala, não, eu nunca vou ser igual aquele irmão, eu nunca vou falar igual aquele irmão, às vezes você vê o pastor Francisco Vasso aqui ontem à noite, naquele nível de glória e de óleo, quando você entende o que eu estou falando? Mas eu estou tão distante, mas é que você não sabe o que a graça de Deus pode fazer com você. Deus não está esperando capacidade, habilidade própria, Ele está esperando vasos simples dizerem, eis-me aqui, que Ele vai derramar. Quantos dizem amém? Não foi isso justamente a segunda tentação do Senhor Jesus? A primeira, o diabo o tentou na posição de filho amado. Mas na segunda, o que o diabo falou? Levou ele num alto pináculo e falou, se joga. Em outras palavras, vai, extravasa. Libera suas asas, Jesus.
Imagina Jesus, né, voando. Você acha que Jesus não podia voar? Possivelmente podia, mas não era talvez a vontade de Deus para a vida dele. Ele já estava cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha sido batizado e a pomba já tinha vindo sobre ele. Amém? Eu não quero discutir teologia com você, não sei se podia ou não podia voar, mas a questão é que o diabo está falando o que para ele? Vai, mostra que você é o cara, mostra que você consegue pular, mostra que você tem dom, talento, capacidade. E o Senhor Jesus fala, cala tua boca, porque a palavra de Deus também diz. Essa é a versão do Mateus, os irmãos me perdoam, amém? Estou na liberdade aqui. Só cala sua boca, diabo. Não tentarás o Senhor Deus. Eu vou permanecer na posição da humildade diante de Deus. Eu sei que tudo que eu sou pela graça. Você tem um irmão que ele está toda hora vivendo debaixo de condenação. Isso também é justiça própria. Toda hora ele se sente na dívida. Toda hora ele acha que Deus está querendo vir com castigo para a vida dele. Toda hora ele está achando, faz aquela, né, e vem, eu estou em pecado, O irmão caminhou comigo por muitos anos. Teve um dia que eu tive que falar com ele. Falei, irmão, você tem que parar de vir confessar pecado para mim. Eu falo na presença de Deus, para até escandalizar alguns irmãos, que a gente, às vezes, fala muito dessa prática, né, de confissão de pecado. E glória a Deus, você confessa pecado, não tem problema nenhum. Mas eu quero te dizer, você não confessa para ser perdoado. Você confessa porque você já foi perdoado. Você confessa para ser sarado, como diz Tiago, porque algo está te machucando, machucou sua alma, coisa do tipo. Mas o irmão vivia debaixo de um jugo tão grande, que enquanto ele não falasse comigo, é como se eu fosse o padre. Alguém está me acompanhando? Não, deixa eu ir lá, churimão. Aí ele colocava um véuzinho e falava, essa semana não deu. E você sabe, uma hora eu falei, até quando você vai romper e entender que, independente do que você faça ou deixa de fazer, o perdão já foi aplicado sobre a sua vida? Você sabe que a força para vencer o pecado é quando você ali, no lamaçal do pecado, levanta as suas mãos, no lamaçal da pornografia. Tem um testemunho de um jovem que uma vez veio falar comigo, ele venceu a masturbação nesse dia, não conseguia, até que teve um dia que ele, ali no ato, ele levantou as mãos para o céu e ele falou assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado. Se o fariseu e o legalista ouvem isso, ele quer matar esse cara. Por quê? Porque um cara desse, para um fariseu e para um legalista, tem que morrer na presença de Deus, está insultando a Deus, está com a mão melada ali. Os irmãos me perdoem, mas vai falar com Deus nessa hora? Alguém está me acompanhando? Mas a graça de Deus veio justamente para o pior tipo de pecador. Quanto mais você sabe que você é perdoado e amado, mais a justiça própria perde força na sua vida e mais você vai frutificar. Fala para o seu irmão, você foi chamado para frutificar. A justiça própria se manifesta também quando a gente vive comparando. A comparação é da lei, é do merecimento. A gente tem muita lei, né, na nossa vida ainda. Aí vem na Holy Fest, aí os irmãos vão almoçar. Qual que é o papo da mesa? Quem pregou melhor? Qual louvor que foi mais da hora até agora? Como se a gente estivesse aqui medindo performance. Esse é o papo do fariseu. O fariseu, Jesus disse, é aquele que vai orar. E como que ele ora? Ó Deus, obrigado que eu não sou igual a esse verme. Você lembra que o Senhor Jesus falou sobre isso? Mas ele falou, a oração desse cara não passa do teto. Por quê? Porque o Senhor Jesus não tem comparação. Na graça não tem comparação. Você sabe, quando o Senhor Jesus chamou Pedro, eu não sei se você lembra, na conversa de João 21, que ele tinha acabado de ser restaurado. Aí o Senhor fala para Pedro assim, vem e me segue. Só que João meio que veio vindo junto. Porque João sabia que era amado, então ele sabia que ele tinha acesso. Aí Pedro se encheu de ciúminho, eu não tenho tempo de ler com você, e falou, Senhor Jesus, manda esse cara aqui. Pedro questiona em outras palavras, não sou só eu que tenho que te seguir? Não é exclusivo meu? Sabe o que o Senhor responde para ele? O que eu tenho com ele não te compete. Você não foi chamado para comparar com o ministério dele. Pedro, o ministério que eu tenho para você é o ministério que eu tenho para você. Eu vou fazer tanto na sua vida como na dele. Mas a gente é cheio de comparar a inscrição de Holy Fest, comparar não sei o quê. Você sabe, mas o Senhor está nos chamando, vai para o lado da graça, vai para o lado da frutificação. Em Cristo Jesus não tem maior ou menor, não tem judeu ou grego, mas todos são filhos amados de Deus. Ô velho, dá um pouquinho mais aqui para mim, eu tenho que ministrar louvor hoje à noite ainda, senão não vai dar aqui, aleluia. Na graça não tem comparação. Inclusive, quando o apóstolo Paulo ousa fazer uma comparação, o que ele fala? Os irmãos conhecem.
eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Está comparando, tá ou não está? Mas aí ele lembra, ele fala, não eu, mas esqueci, meus irmãos, não vou comparar não. Alguém está me acompanhando aqui? Nós somos todos aqui, aos olhos do Senhor, uma só família. Um só rebanho, debaixo da liderança do pastor Fernando, que está sendo levantado para frutificar de uma maneira extraordinária. Abandonando o merecimento, abandonando a condenação. Não importa o jeito que chegou aqui, filho. Você está estrupiado, se você veio de relacionamento quebrado, se você acha que você é a maior desqualificada para estar aqui nessa Holy Fest, o Senhor olha para você e fala, eu te amo, vamos seguir daqui para frente. Você sabe, mas o terceiro nível de frutificação, o primeiro nível é, qual, meus irmãos? É o que não dá fruto. Esse aqui tem que entender que é amado. Você sabe, eu não queria que você, nessa palavra, só tentasse ver que nível você está, porque tudo isso aplica para todos aqui. Quantos dizem amém? Segundo é aquele que já dá algum tipo de fruto, mas a justiça própria, o merecimento impede ele avançar. Mas o terceiro que João fala é aquele que já dá o quê, meus irmãos? Fala mais fruto, fala para o seu irmão, mais fruto. E quando a gente vai para a parábola do semeador, eu estou fazendo esse paralelo entre João 15 e a parábola do semeador. Lá em Mateus 13, 22 diz, quanto ao que foi semeado, meu Deus, esse irmão da projeção é muito ungido, entre os espinhos, então a primeira semente caiu à beira do quê? A segunda caiu aonde, meus irmãos? Nas pedras. As pedras apontam para o quê? Para a lei. Mas a terceira semente caiu nos espinhos. Fala bem forte, espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas tem duas coisas. Faz assim, tem que fazer, fala, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você sabe por que muitos não podem frutificar mais? A primeira coisa, porque ainda serve a Mamon e não a Deus. Você sabe, olha, de maneira nenhuma eu vim aqui te condenar. Não, eu não sou esse cara que vai aqui ficar, esfregando a tua cara o quanto que tem de mamão na sua vida. Não. Eu só quero que você seja completamente liberto nesses dias de mamão. Qual foi a terceira tentação de Jesus? Lá em Mateus 4:8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. A versão revista atualizada diz, mostrou a sua glória. Você sabe, o mundo ele tem uma glória para te dar. A glória do mundo é o dinheiro. O mundo quer o dinheiro, então não tem como. Ou você... E você sabe, isso aqui não tem a ver com conversão ou não. Você pode estar aqui nessa noite e o seu coração está no dinheiro. Quantas pessoas você conhece? Lá na rede teve vários. Não vou para a Holy Fest. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com quem está trabalhando. Obviamente que... eu não estou aqui na função de julgar ninguém, mas tem irmão que ele é profissional liberal e ele poderia tirar um dia. Alguém está acompanhando? Mas ele não abre mão. Por quê? Porque o dinheiro é o rei dele. E Mateus, o que revela, o que evidencia se de fato o mamon ainda tem algo, tem parte na minha vida? É muito simples. Dízimo, oferta das primícias. Eu não quero, sabe, que você fique avaliando aí a sua vida, porque toda vez que a gente olha para si mesmo, isso só vai gerar condenação. É ou não é, gente? Mas eu quero te perguntar, você como radical livre, você não deveria aceitar chegar aqui no culto das primícias sem o seu envelope de oferta das primícias. Alguém pode dizer um amém mais forte aqui? Eu estou ligado, falar de dinheiro é embaçado mesmo, porque é a potestade mais treta de falar. Mas é justamente talvez isso que está impedindo você de avançar. O Senhor Jesus, ele fala justamente isso. Se você não é fiel nas riquezas de origem iníqua, que é dinheiro, como eu vou confiar a verdadeira riqueza? O que é a verdadeira riqueza? Filhos espirituais. Se você não consegue nem dizimar, como que você quer que a sua célula multiplique nesse ano? Alguém está me acompanhando? Não estou pregando isso debaixo de condenação, eu só estou repetindo o que o Senhor Jesus disse. Você sabe, irmãos, tem uma glória na posição de ser generoso diante de Deus. Eu falo na presença de Deus, esse último oferta das primícias, eu procuro ser sempre generoso, mas eu estava indo no carro com a Regiane, e você sabe que eu gosto de dar oferta de primícias em dinheiro, que é para chegar com envelopão, porque eu não dizimo mais no envelope, coisa do tipo. Eu sei que os irmãos aqui de Santo André têm a religião do envelope, é poderoso. Eu não uso, devo usar mais. Até o Caio estava me ensinando, ele falou, não, mas você tem que ir lá com envelope, os irmãos verem que você dizima, tal. Eu falei, aleluia, eu me arrependo dos meus pecados. Mas eu normalmente faço o Pix,
Mas eu vou começar a pegar o envelope na presença de Deus. Quantos querem pegar o envelope nesses dias? Mas você nem tem o envelope no teu nome, filho. Fala pro teu irmão, vigia. Mas eu estava indo com pacoteiras de dinheiro. Eu falei, nossa amor, eu estou me sentindo aqui. Quando Salomão foi levantar o templo, no dia da inauguração do templo. Quantos lembram no dia que Salomão inaugurou o templo, que a glória encheu a casa e ninguém conseguiu ficar de pé? Quantos lembram? Mas o que você não lembra é que antes, cada príncipe de cada uma das 12 tribos veio chegando com as suas ofertas. Imagina que louco esse dia, Léo, os caras chegando com as ofertas, os caras chegando com 1000 bois, com não sei o quê, e você acha que o cara chegou triste? Salomão ordenou, né? A gente tem que ofertar. Lógico que não, era um sentimento de realeza, um sentimento de glória, um sentimento de pertencimento. Deixa eu te falar, quando você vê tudo que Deus está fazendo aqui na nossa vida, isso fica limitado a só um charabacanta, ou isso faz você tirar teu dinheiro do bolso e falar, ó aqui Senhor, se o Senhor tem me dado glória natural, glória do céu, se o Senhor tem confiado tesouro verdadeiro na minha mão, eu também quero ser participante aqui. E sabe qual que é a promessa de Deus? A alma generosa prosperará. Você vai prosperar. Sabe, Deus não te chamou para ser pobre, Deus não te chamou, sabe, para morar num lugar ruim, Deus não te chamou para ficar andando de ônibus, Deus chamou você para ser participante da riqueza e da glória do céu. Mas tudo começa, Bretão, tudo começa num simples fato de ofertar. Fala para o seu irmão assim, generosidade. Eu percebi que eu casei com a mulher certa. Muitos dias da minha vida eu percebi, tá ligado? Mas teve um dia que eu percebi mesmo, que foi, eu não sei se foi esse dia, é que ela me encanta tanto todo dia que eu falo, todo dia, meu Deus, eu casei com a mulher certa. Todo dia eu fico surpreendido, falo na presença de Deus. Ontem mesmo eu falei isso para ela. Mas você sabe, com um mês que a gente tinha casado, ela tinha voltado a trabalhar uma semana, e na época, eu não ia falar o valor não, mas eu vou falar só para encorajar a tua fé. Não é jactância, não é soberba, eu falo na presença de Deus. Ela ganhava 10 mil reais. Quantos dizem amém? Quantos querem? Deus tem mais para você, 10 mil é fichinha. E aí, você sabe que segunda-feira é a folga dos pastores, né? E ela tinha saído para trabalhar. Esse dia eu dormi até tarde, acho que era umas 8 da manhã, eu ainda estava na cama. E ela me ligou, mas ela nunca me liga. Quando ela me ligou, eu já fiquei desesperado. Ela me ligou, eu falei, deu ruim. Aí atendi, ela falou, amor, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, fui mandado embora. Aí no meu coração eu já falei, vai chorar. É assim ou não é? Eu falei, ixi, tal, não sei o quê. Mas eu vi que a voz dela estava boa. Eu falei, amor, é sério? Eu fui mandado embora, tal. Mas uma paz na voz, eu fui mandado embora, agora estou indo para casa, vou passar na padaria para a gente lanchar. Regiane, você? Eu falei, amor, está tudo bem? Ela falou, amor, deixa eu te falar uma coisa. Olha para cá, ela falou. Olha para cá. Ela falou assim, se Deus me tirou daqui, é porque Ele tem algo melhor preparado para nós. Aquele dia eu falei, não, Espírito Santo, pedi para casar com a mina certa, você deu a mina certa. E você sabe, eu vou falar na presença de Deus. Ficou um mês e pouquinho ali, tocando de lado. Deus deu uma férias para ela, uma férias dupla, porque ela já tinha tirado, né, férias comigo na lua de mel. Jogamos truco pra caramba na lua de mel e tal. Jogar truco é o que os casais fazem na lua de mel. Depois tirou, mas você sabe, depois, milagrosamente, ela foi chamada para trabalhar no lugar onde ela ainda está hoje. E você sabe, em uma semana, ela fez o que ela estava fazendo o mês inteiro. Irmãos, eu não estou falando isso para ensoberbecer, eu estou falando o seguinte, quando o mamão não tem lugar na sua vida, o Senhor, Ele pode te levar para um nível maior de glória. Fala para o seu irmão, tem uma prosperidade maior esperando por você. Mas você sabe, pastor Fernando, eu estou falando aqui sobre os 3 níveis de frutificação. Tem aquele que não frutifica, tem aquele que dá fruto, mas estamos falando daquele que dá
mais fruto. Mas o Senhor Jesus, ele não falou só sobre as riquezas, ele falou sobre as preocupações desta vida. Fala para o seu irmão, as preocupações desta vida. Agora, eu fico pensando, pastora Cristiana, qual que é a maior preocupação do jovem e do adolescente? Não é tua prova na faculdade não, filho. Não é. Não é dinheiro também, não é, porque você está começando, você pode errar pra caramba ainda, tem tempo de fazer besteira ainda. Sabe qual que é a sua maior preocupação? É com quem você vai casar. É isso que consome você todo dia quando você vai dormir. Você acorda, pensa na pessoa, você fala, ô meu pai, eu vou amarrar no joelho esse aqui, ralabacana, ô Espírito, queima aquela giripoca, dá ele pra mim, pai. Ai, Espírito Santo. É assim ou não é? Jararaca, né, giripoca? O que é giripoca, velho? Pastor Fernando, pode pegar o microfone na hora que eu exceder os limites aqui nessa palavra. Ô meu pai, 2023, o ano que a minha casa vai estar cheia de um homem glorioso. É o ano. Você não está nem aí pra cela, velho. Você quer casar, mano. Mas você sabe, é isso ou não é? Pergunta pro seu irmão, é isso ou não é? Pergunta para ele. É isso ou não é, pastora Camila? Vou até tomar uma água aqui. Mas você sabe, ó como os ânimos ficam. Vai chegar, filho, vai chegar. Mas, até um mais, que é verdade mesmo. Eu não sei se você já viu, eu já vi muita gente perder ministério, perder chamado, perder liderança. Irmãos, ai, me dói o coração. Me dói o coração. Jacó chega para Esaú com um papo furado de lentilha e fala, você me dá a tua primogenitura? Primogenitura, a coisa mais importante. O legado, a herança. Não sei se você sabe, um primogênito ia ter direito ao dobro do que o outro. Ah, primogenitura? E tem muita gente nesses dias. Ah, é virgindade? Ah, minha célula. Porta humana aqui que chegou, que está com dinheiro pra caramba e está me convidando. Ah, discipulado, honra, transparência. Ah, eu quero ser Esaú, eu quero desperdiçar, eu quero esnobar. E você sabe, mais uma vez, eu não quero te falar isso para te condenar, mas muitos nunca vão chegar lá, no maior nível de frutificação. Muitos Josés da nossa geração, pastor Felipe, nunca vão subir no trono, porque eles caíram na cama com a mulher de Potifar. Então veja, filho, eu falo como um pai, para uma geração que está vindo agora, de 15, de 16, 17, de 20. O Senhor tem o melhor para a tua vida, filho. Olha para cá, está guardado. Está separado o que o Senhor tem para você. Você não precisa manipular. Lá na igreja, eu não sei, acho que é só lá na igreja. Os irmãos de 13, 14 anos, eles fazem tratos. Trato para daqui 10 anos, daqui 10 anos então. É só lá na vídeo esses papos aí, só na vídeo. Então. Falei, irmão, mas você não tem nada ainda, filho. Não, quanto você ganha? Não, eu ganho salário mínimo. E, meu Deus, salário mínimo mais auxílio Lula aqui, nós vai luxar pra caramba. Entendi. Vai ter picanha lá em casa. Ai, meu Deus, desculpa. Eu realmente não quero falar de nada disso. Mas você sabe, o que é fato é que tem uma geração deixando o melhor de Deus por conta das preocupações dessa vida. Mas eu quero profetizar para você. Assim como eu sei que o obreiro Leonardo falou sobre isso também. O Senhor, Ele tem o melhor para você. E vai chegar na hora certa.
E você não vai permitir com que o diabo roube o melhor de Deus para a sua vida, só por conta de 5 minutos de prazer sexual. Amém? Alguém está me acompanhando aqui? Você não vai deixar o diabo, sabe, às vezes essa OnlyFans te chegou maquiado. Eu vejo profeticamente, eu sinto no meu espírito aqui, jovens, mulheres com escama nos olhos. Você não consegue ver que Deus tem um plano para você. Mas agora as escamas caem, para você ver o propósito que Deus tem para você, e você não vai trocar por nada. Quero profetizar para você a unção de Isaac. Você sabe que eu recebi essa palavra quando não tinha nada aí, não tinha relacionamento, não tinha nada, e alguém chegou em mim e falou: a unção de Isaac está na tua vida, a que é tua está guardada. Eu falei: Atabaçu! Mas você sabe o que aconteceu com Isaac? O que aconteceu com Isaac? Isaac só ficou na posição de filho. Gênesis 24 fala que Isaac não fez absolutamente nada. Eu amo essa história. A Bíblia fala que um dia Abraão, que aponta para Deus Pai, Isaac aponta para o filho. Quantos são filhos de Deus aqui? A Bíblia fala que um dia Abraão acordou e falou, chamou o seu servo e falou: vai buscar uma esposa para o meu filho. Você sabe, é isso que Deus está fazendo com você nesses dias. Você nem sabe os planos do Pai, mas o papai já mandou o Espírito Santo buscar alguém para você. E a Bíblia fala que um dia Isaac tinha saído para meditar. Ele estava meditando no campo. Daqui a pouco ele olha no horizonte, vem ela cavalgando num cavalo. Era Rebeca. Ele olhou e falou: Raia, Shabaia. E quando ela chegou, eles entraram na tenda e... Meu Deus! Meu Deus! E vai fazer o quê? Truco. Zap. Chacoalha o teu irmão, fala: a unção de Isaac está na sua vida, o que é seu está guardado. Aleluia. Você sabe que a minha esposa, ela era tão segura da identidade dela em Deus. E olha que ela casou com 31 anos, eu tinha 24 na época. Ela, meu papaanjo, e aí ela caí na cilada dela e minha vida nunca mais foi a mesma. Brincadeira. Mas você sabe que eu tinha uma molecagem na corte, que eu ficava toda hora falando assim: assim não vai dar. Quando começou, depois de 6 meses de corte, eu ficava colocando essa na mesa. A gente tretava feio, né? Quantos aqui tretaram feio na corte? Glória a Deus, porque aí depois do casamento, glória a Deus, aí vive bem hoje, sim ou não? Aí, vive jogando truco todo dia lá, o Guilherme. Zap, zap, zap. Irmão Leonardo. E aí, um dia eu tinha essa molecagem, e eu ficava toda hora: assim não vai dar, então assim não vai dar. Em outras palavras que eu estava falando, vamos terminar. E ela, eu não sabia, mas ela me contava que toda vez aquilo deixava ela muito mal por dentro, sentimento de insegurança. Ele vai terminar comigo. Mas teve um dia que o Espírito Santo falou com ela, e ela me chamou para conversar. Ela falou assim: Mateus, olha para cá. Você sabe, tem autoridade essa mulher. Aí eu fiz assim, eu falei: fala, amor. Ela falou: então, amor, é o seguinte, porque você sabe, né, tem uma diferença. Você sabe que uma vez, uma situação constrangedora, que eu fui com ela, a gente estava em corte ainda, a gente estava quase para casar. Eu fui com ela buscar o pastor Joel Fiuza, no aeroporto, que ele ia compartilhar não sei o quê, estava na vinha ainda nessa época. E aí ele viu que a gente tinha uma diferença de altura. A primeira coisa, ele cumprimentou a gente, falou: e aí, o casamento está chegando? Eu falei: está chegando. Ele falou: ô, glória. Tu deu aquela olhada, né, de vai desfrutar, né? Aí eu olhei e falei: aleluia, né? Todo tímido do lado dela, ele olhou para nós dois e falou assim: fica tranquilo, que na horizontal não muda nada a altura, viu? Falou ou não falou? Falou ou não falou, B? Aí, mano, esse dia, eu não sei onde vi a cara. Ele falou, você acredita? Eu falei: horizontal. Aí eu falei: pastor, a unção de Deus, vamos lá, vamos pro carro. Meu Deus, que vergonha. Mas você sabe, a Regiane um dia me chamou, falou: olha para cá. Até hoje, o Senhor me sustentou solteira. E eu nunca dependi de homem nenhum para viver o propósito de Deus com a minha vida.
Então é o seguinte, olha para cá. Aí eu fui tremendo, né? Ela falou, olha para cá. Se você quiser terminar comigo, você chega como homem e termina. Porque toda vez que você fala isso para mim, eu fico doída por dentro, isso me machuca. Eu quero casar com você, mas se é para ficar de molecagem, você termina logo. Mas saiba que, se você terminar, Deus vai ter algo melhor para mim. Aí eu falei, quer casar comigo? Você sabe, tem gente que já está dando fruto, mas o dinheiro, o amor ao dinheiro e a preocupação com o casamento pode tirar, mas não na sua vida. Na sua vida você vai frutificar e vai chegar na posição da glória. Queria chamar a banda aqui comigo porque o último nível, quero recapitular com você. Qual que é o primeiro nível de frutificação, meus irmãos? É aquele que não dá fruto. Esse aqui precisa entender que ele é muito o quê? Fala para o seu irmão, você é amado. O segundo é aquele que dá fruto, mas pouco. Ele precisa abandonar a lei, abandonar o merecimento, abandonar a condenação. Se alguém está comigo, diga aleluia. O terceiro nível de frutificação, meus irmãos, ele dá mais fruto do que os outros, mas o dinheiro e as preocupações dessa vida aí natural. Mas você sabe, tem uma última coisa que todos nós vamos passar. Eu queria que a banda viesse comigo, porque inevitavelmente, olha para cá, inevitavelmente, para a gente dar muito fruto, a gente vai precisar passar pelas podas de Deus na nossa vida. Eu quero terminar lendo com você o que eu li no começo, João 15, verso 2. Eu já li isso com você, mas eu quero ler de novo. Olha para cá, eu já estou terminando. Por favor, não converse. Olha o que diz: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, e todo que dá fruto, fala mais alto, ele o quê? Fala para o seu irmão, a poda de Deus, para que dê mais fruto ainda. Você sabe, meus irmãos, eu falo aqui na presença de Deus, inevitavelmente, na nossa vida com Deus, deixa eu só... Aleluia, desculpa. Inevitavelmente, na nossa caminhada, vai ter dia que Deus vai precisar te podar. A gente não gosta muito, né? Porque, meu Deus, o que é poda primeiramente? Eu vou falar com você, mas só de falar de poda... Ah, Mateus, está tudo bom aqui, Deus vai me tirar da minha zona de conforto. Sim, sim, o maior nível de frutificação. Talvez você chegou aqui, sabe, sem dar nada de fruto, dando mais fruto, mas eu creio que Deus quer te levar para uma posição que você vai dar muito fruto nesses dias. Mas vai precisar passar pela poda. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente gosta de olhar para os heróis da fé. A gente gosta da história de Davi. A gente gosta da história dos grandes homens de Deus que fizeram história e tiveram glória. Josué, Moisés, Elias, Eliseu. Mas quando a gente olha para a vida deles, a gente percebe que inevitavelmente eles tiveram que passar por dias difíceis na vida deles. Dias que Deus estava construindo algo neles e que Deus teve que às vezes cortar coisa deles. Você sabe, a Bíblia fala da história lá em Daniel, capítulo 3, de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que era o nome deles, meus irmãos? Sadraque, Mesaque. Você sabe que eles eram crentes fervorosos, tanto que Nabucodonosor tinha levantado a estátua, tinha ou não tinha? E falou, todo mundo aqui vai ter que adorar, mas de repente... os 3 decidiram não se curvar. E veio uns caguetas lá e falaram assim, tem judeu aí que não está se dobrando. Eu derrubei e falei, manda chamar então. Então é o seguinte, agora vocês podem adorar. Adora aí na minha frente. E não vai ter Deus que livre vocês. Sabe, tem dia na nossa vida que parece que a poda, que parece que o processo é tão doloroso que você fala, cadê Deus aqui nessa história? Onde está o Senhor aqui nessa história? Mas você sabe que tem que passar pela poda. A fornalha era a poda de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles falaram, a gente não precisa nem se justificar diante de você. Eu não tenho tempo de ler com você que eu já quero encerrar. A gente não precisa nem justificar diante de você, mas fica sabendo que o nosso Deus pode
nos livrar da fornalha, e Ele vai. Mas mesmo se Ele não nos livrar, a gente não vai adorar a estátua. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor ficou mais endemoniado do que ele já era ainda. E ele pegou os melhores soldados dele, amarrou os caras, mandou a fornalha ficar quantas vezes mais forte, meus irmãos? Às vezes a tribulação ela é 7 vezes maior, ela é num nível completo. 7 na Bíblia aponta para completude. Tem hora que a poda de Deus, ela é difícil, ela vai doer. Mas você sabe, a Bíblia fala que aqueles caras, os mesmos que jogaram Sadraque, Mesaque, eles mesmos morreram. Mas daqui a pouco o Nabucodonosor olhou lá dentro, o pastor Cristiano falou: não é 3 que eu joguei lá dentro? Por que tem 4 lá? E você sabe, eu só quero ler um capítulo, um versículo com você. Daniel 3:30. Daniel 3:30, olha o que diz, Eu quero que você leia essa palavra comigo. Então o rei fez o quê? Fala com raiva. Então o rei, depois da fornalha e depois da poda, vem a promoção de Deus na sua vida. Depois do dia difícil, depois da angústia, depois da hora que você se sente desabilitado, vem algo grande na sua direção. Você sabe, eu falo que o meu pai é um dos homens de Deus que eu mais admiro, porque o dia que ele posicionou para ser pastor, algum tempo depois minha mãe falou assim: eu tô fora. E ela ficou, eu acho que 7, 8 ou 9 anos fora do propósito de Deus, largada. E eu até o acompanhava na época. Mas você sabe, ela ligou o dane-se para o chamar de Deus. Eu falo isso porque ela dá liberdade de contar essa história. Mas teve um dia que ela chegou em mim e falou: filho, eu acho que eu estou querendo ir nesse negócio de encontro com Deus. Você sabe que eu já estava meio endemoniado, mas Deus me usou naquele dia. Eu falei: vai. O anjo tomou minha boca, eu falei: vai. Ela foi, mas quando ela voltou, eu fui para as drogas. Meu pai estava sendo podado da esposa, mas quando a esposa se alista para o exército, o filho vai e se torna o câncer da família. E você sabe, foram muitos anos que eu fiquei longe do coração do meu pai, pelo menos uns 5. Mas teve um dia que o Senhor me encontrou na sacada da minha casa e falou: Mateus, chegou a hora de voltar para casa. Mas você sabe, assim que eu voltei para casa, passou algum tempo, a minha irmã, ela se desviou dos caminhos do Senhor, e ela não voltou ainda. Mas sabe o que é o glorioso dessa história? Que eu e você já sabemos qual é o final da vida do pastor Sérgio. A esposa dele passou pelo processo e Deus fez. O filho passou pelo processo e é esse que vos fala. E eu sinto no meu espírito um cheiro de avivamento na vida da minha irmã. Camila, sai pra fora! Sai pra fora! Mas você sabe, ele só é o homem experimentado que ele é por conta das podas ministeriais que ele passou. Ano passado foi um ano de poda na minha vida. Por 3 vezes o meu filho teve que ir para a UTI. O que é isso, Deus? O que está acontecendo? O que é essa doença? A gente não consegue explicar tudo o que acontece. A gente não tem o poder de controlar as coisas. A gente crê no Deus que cura, mas às vezes a doença bate a porta. A gente crê no Deus que restaura casamento, mas às vezes os seus pais ainda estão quebrando o pau na tua casa todo dia e você não sabe o que fazer. Você sabe, em todas essas coisas a palavra de Deus diz que o Senhor Ele está nos aperfeiçoando. Nós estamos que como numa recâmara, nós estamos que como num processo de treinamento de trás as malhadas, e o Senhor Ele está como que permitindo com que a gente passe por algumas coisas. Pastor Felipe, por que a gente precisa passar por algumas coisas na nossa vida? Por quê? Por que algumas pessoas têm que passar e ir embora? A Bíblia fala, a gente gosta de falar do rei Davi, a gente gosta de ver a glória de Davi, a gente gosta de ver as cidades que ele conquistou, a gente gosta de ver o dia que ele se tornou o rei por 40 anos de Israel. Mas e o dia que ele perdeu o pai espiritual dele chamado Saul, que ele comia na mesa todo dia, e de repente o cara estava tirando uma lança para matá-lo, e ele tem que do nada sair do palácio e ficar 10 anos no deserto, na caverna de Adulão, indo de um lugar para o outro. E até que um dia ele encontra o pai e ele fala: pai! Ele estava falando para Saul: pai! Por que você quer me matar, pai? A paternidade estava ferida, ele estava sendo chacoalhado. A Bíblia fala que logo antes do Senhor mudar a sorte dele, ele tinha ido se alistado para eu estou passando rápido na história aqui que eu não tenho tempo, mas a Bíblia fala que ele tinha ido lutar com os filisteus. O rei dos filisteus falou: vai para casa. Quando ele volta para Ziklag, toda a família dele tinha sido saqueada. Um dia de desgosto, a Bíblia fala que eles choraram até perder as forças,
Tudo tinha sido levado pelos amalequitas. Até o exército dele pensou em matá-lo naquele dia. Quantos lembram dessa história bíblica? Mas a Bíblia fala que o Davi se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Eu quero ler com você que Deus deu uma palavra de vitória para ele. Ele foi lá e olha o que aconteceu. 1 Samuel 30, 29. Olha o que diz que ele recuperou tudo. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Mas avança. Mas eu vou recuperar, eu vou ser restituído. Você vai, mas tem mais. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Os seus soldados conduziram à frente dos animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Deixa eu falar, pastora Camila, toda vez que a gente é podado, depois do fim da história, não vai só ser restituído, vai ser restituído e vai ter a recompensa da guerra. Deus esses dias vai te recompensar. Você sabe, o Espírito falou no meu coração nesses dias que quando o povo saiu do Egito no deserto, o povo que saiu, os 3 milhões que saíram do Egito, eles mesmos não conquistaram Canaã. Porque você sabe, só teve 2 que foram aprovados. Qual que é o nome dos 2? Josué e Caleb. Diga, Josué e Caleb. Mas 3 milhões tinham saído e nenhum entrou, só Josué e Caleb. Tem uma geração que só reclama, que não vai desfrutar de nada. Tem uma outra que é depois que já estava estabelecido na terra. Eu fui lá para frente agora, que já estava estabelecido na terra, que vai esquecer do Senhor e vai vir os dias dos juízes, e os caras começam a adorar Baal e não sei o que. Mas o Espírito falou comigo: tem a geração que nasceu no deserto. Eu vou repetir, porque você vai entender isso pelo Espírito agora. Tem a geração que nasceu no deserto. Não sei se você sabe, mas quem que conquistou a terra prometida? Os filhos daqueles que tinham saído. Eles mesmos não puderam entrar, mas quem que entrou? Quem nasceu no deserto. E o Espírito falou no meu coração: a geração que nasce na dependência, a geração que nasce na poda, porque vivia na poda ou não vivia? Não tinha casa para morar, tinha que depender do Senhor para comer, tinha que depender do Senhor para beber. Mas foi essa geração que o Senhor preparou de uma maneira extraordinária, para depois chegar em Jericó e dar um brado de vitória e entrar na terra. Tem uma geração aqui que está sendo podada pelo Senhor. Você não sabe por que você enfrenta as lutas que você enfrenta. Você não sabe por que às vezes vem uma tempestade na sua vida. Mas o Senhor está falando para você: é dessa maneira que eu vou te conduzir para a terra prometida. Aleluia, eu quero orar com você. Mas antes eu quero contar 2 testemunhos. Teu irmão que caminha comigo é o TK e ele é médico. Todo mundo sabe que ele é médico. E quando ele voltou de Cuba, ele desfrutou de um tempo de glória na vida dele. Abriu o programa Mais Médicos para ele trabalhar. Ele trabalhou, salário poderoso. E o irmão generoso. Eu nunca vi alguém generoso igual o TK. Meu Deus do céu, eu ofertava na vida dos irmãos. Um dia a Rebeca ficou brava, estou até expondo a vida deles aqui, porque ele foi e comprou um tênis zerinho e deu por irmão. Irmão generoso e tudo mais. Mas já faz quase 3 anos que a porta do Mais Médicos fechou, o CRM não abre, e a gente fica lá olhando um para a cara do outro na reunião discipulada e falando: e agora, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Eu me lembro de uma reunião de discipulado que parecia que ele estava aflito com esse assunto. Estava eu, ele, o Robert, o Renan, o Nene, e a gente falou: TK, como que está o teu coração? E daqui a pouco nós começamos a nos abraçar e falar assim: Senhor, nós não entendemos por que está passando essa situação, nós não entendemos porque a porta não abre, mas nós sabemos que em todas as coisas o Senhor está trabalhando para que depois a glória seja maior, a frutificação seja maior. Você sabe, mês que vem eu vou enviar um dos meus filhos na fé, o Robert, para a África. Ele vai ser enviado como missionário para Moçambique. Você sabe, meu coração está muito feliz, mas ao mesmo tempo está apertado, porque é uma poda que eu vou sofrer na minha vida. É um braço direito, é um filho amado que reclina no meu peito. Talvez é o discipulador que mais tem acesso ao meu coração. Você sabe, eu falo isso com uma dor no meu peito, porque é um filho, mas eu vou enviá-lo, e o Senhor vai me podar. Então, por um momento eu vou sofrer, por um momento as coisas vão parecer que não estão no lugar. Mas por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor está promovendo ele, levantando ele, e porque o Senhor quer fazer algo novo aqui também. Só fica de pé no seu lugar, a unção do Senhor está aqui.
Ei, arabaia, caia. Erga suas mãos. Oi, arabaxaia. Oi, acheba, bababá. Ei, caê. Ei, sabe, nesses dias existe um desejo profundo. Eu quero frutificar. Eu quero ser terra boa. Eu quero. E os seus olhos como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. Ele vem saltando sobre os montes. Ó, vem, meu amado. Os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Ele vem saltando sobre os montes. E eu ainda tenho fome